O 18º parágrafo do Halva Maul nos diz bem assim: Så en vet vidarater och hever fjöldom farit. Querio gede styrgumna skär, så vitandi ervit. Nós podemos traduzir isso basicamente como apenas aquela pessoa que largamente viajou e muito andou por aí. Somente essa pessoa pode falar sobre o tipo de mente que cada um tem. E é justamente disso que se trata esse vídeo, porque eu sei que por muito tempo eu estive ausente e nunca mais compartilhei meus estudos, ideias sobre mitologia, paganismo nórdico e assuntos afins. Agora, por que dessa minha ausência? Eu escolhi esse parágrafo do Halva Maul não foi à toa, porque é justamente sobre isso, né? Eu precisei viajar longamente, conhecer muitas outras formas de entender a mim mesmo e a vida para poder trazer um conhecimento mais refinado para vocês. Eu sentia que, pelo que eu estava fazendo, ainda era muito superficial o conhecimento. Faltava sabedoria. Eu estava passando apenas informações, apenas conhecimento para vocês. Agora, a sabedoria em si era o que eu estava construindo na época. Eu gosto de fazer o exemplo, de dar o exemplo de que como é que tu podes entender o que é um cubo se tu só olhas para um lado dele? Tu só vais entender o que é um quadrado desse jeito. Então, da mesma forma, né, lá no passado, o que me moveu a querer conhecer outras culturas foi o próprio paganismo nórdico, a própria história dos nórdicos. Eu queria entender a raiz de onde vieram esses deuses, né? O mito de Odin, Thor, especificamente com esses nomes, né? Porque na verdade esses deuses eles foram cultuados principalmente ali em torno da era viking. Mas e antes disso? Eu tenho essa coisa, né, de investigar a raiz de tudo, para entender a origem e a essência, o ensinamento que aquilo ali pode nos dar, né? Então, claro, né, eu precisei retornar a fontes mais antigas e, obviamente, uma das mais antigas que nós temos aí é aquele Germânia, acho que é Germânia? Como é que... Gente, produção, é isso mesmo, Germânia? Produção, mais água, por favor. Mas tá, é isso mesmo, Germânia. Escrito por Publius Cornelius Tacitus, em torno de 98 da nossa era. Final do século I. Os vikings foram lá no século VIII, né? É isso mesmo, século VIII. Então, muito tempo antes, né? Muito tempo antes dos vikings. É óbvio que Odin, Thor, Freyja, Freyr, Njörður, esses deuses nem existiam, esses nomes aí nem existiam. Me chamou a atenção o nome da deidade central, parece, que eles tinham, né, os germânicos lá naquela época, que era Twisto, ou Twisto. Ele foi quem criou Manu, se eu não estou enganado, e aí eu queria entender a etimologia, né, a origem dessa palavra, twisto. E Manu, acho que era Manu. Ficou meio óbvio, né, Manu, man, né, homem. Mas eu fui atrás disso e encontrei relação com o proto-indo-europeu, indo lá para os lados da Índia. E daí eu, não, deixa eu estudar, porque eu sei, eu já ouvi falar alguma coisa sobre Índia, hinduísmo, na época eu não sabia nada. Deixa eu pesquisar, porque eu sei que existem os tais dos Vedas indianos, né? Hindus, que são conhecimentos os mais antigos da humanidade, então deve ter alguma coisa interessante lá. Aí começou a minha jornada, ir cada vez mais para leste e conhecer tradições orientais que, enfim, me trouxeram para um novo entendimento de quem eu sou, como eu posso entender a vida e, enfim, na verdade todas as partes que eu acho fenomenais do paganismo, nessa relação com a natureza, o conhecimento de medicinal, né, que nós podemos trazer assim, do contato com a natureza
e o nosso próprio autoconhecimento. Lá no Oriente foi que eu encontrei muitas e muitas respostas para isso tudo. Eu gosto de imaginar assim como o povo naquela época mesmo, né? Ao longo de suas vidas, né, tendo contato com outras culturas, outras civilizações, principalmente, né, nas viagens a navio, né, atravessando os mares, conhecendo outras formas de entender e lidar com os elementos da vida. Voltando para casa, uma vez mais, ou seja, eu voltando para o paganismo nórdico e todas essas tradições que foi meu primeiro lar espiritual, religioso, assim, né? Com novos olhos. Então eu andei por terras muito longínquas. Hoje eu tenho alguns outros conhecimentos para compartilhar com vocês. Aqueles que se conectam com essas tradições, quiser conversar sobre isso também, fiquem à vontade. Mas muitas dessas coisas é tão nítido, tão fácil de nós fazermos paralelos e entender em maior profundidade possibilidades de interpretação de mitos, né? Histórias que nós vemos por esses antigos contos nórdicos. Fenomenal. Esse vídeo foi mais uma apresentação de por onde eu andei ao longo desses anos, né? Na sequência eu trarei mais e mais vídeos e também passando a voz aí a vocês, tragam ideias, comentem aqui o que vocês gostariam de ouvir falar. Não precisa ser só sobre o paganismo nórdico, mas pode ser também, tá? O assunto que for, nós desenvolvemos juntos. Uma vez mais, muito bom estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo vídeo.